E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Método API significa ativação, propósito e identidade. Hoje eu quero falar com você sobre os 5 tipos de identidade. Falar um pouquinho sobre isso porque eu estou te preparando para passar de fase. Porque no próximo conteúdo eu quero falar das 7 camadas, os 7 degraus que te fazem transpassar por essas identidades. Cada um é muito importante, só que o vídeo de hoje é primeiro os 5 tipos. Depois eu vou falar sobre essas 7 camadas, tá certo? Fica comigo até o fim do vídeo que você vai gostar. Pega papel e caneta para anotar tudo, porque vai fazer uma enorme diferença para você. Eu gostaria de começar pelo começo, para que você passe pelo processo. Eu estou minuciosamente dedicado a fazer com que esse processo seja intenso e mais acelerado possível, para que você saia de onde você está e comece a se mover. Comece a enxergar de fato a vida como ela é, e não a que você está levando aí hoje. Meu nome é Paulo e eu entrei nesse processo em dezembro de 2020. Por que eu entrei nesse processo? Porque eu resolvi dar uma sacudida na minha vida. Dava de fato para ver que aquela não era a vida que eu nasci para viver. Mas esse assunto está nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhadinha um pouco mais sobre isso. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. E aí eu quero que você vá lá ver depois para você não misturar os conteúdos. Porque eu quero ver você passando de fase. Resumindo, eu resolvi contar para você os 5 tipos de identidade porque depois que eu destravei o primeiro tipo, foi quando o negócio, ó, deu um boom na minha vida. Eu vi e caminhei por todos esses processos, mas essa primeira identidade aqui, que é o I do método API, eu reconheço que você precisa destravar ela. Você vai tirar um enorme peso das suas costas a partir do momento em que você destravar essa primeira identidade, que é como Deus te vê. Como assim, Paulo? Como Deus me vê? Olha, a partir do momento em que você interioriza essa parada, você vai mudar de fase, porque você só vai prestar atenção como Deus está na situação atual. Meu Deus, eu estou aqui fazendo uma coisa. Como Deus me veria desse jeito? Como será que Ele está me observando? Então você tem que se importar somente com o que Ele falou ou como Ele te vê. E para ficar mais claro isso, basta você ir em Gênesis 1, 26 e dar uma olhada lá umas 1.000, 2.000, 3.000 vezes. Se você começar a ler Gênesis 1, 26, você vai saber a primeira identidade está lá. E o que é que ele fala, Paulo? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Pronto. Falou, tá falado. Se você destravar isso, essa camada aí, essa identidade aí é a principal. Se Deus falou, tá falado. Aí você nasce, começa a crescer e começa a ser configurado pelos seus pais. Pobres, coitados às vezes. Eu falo assim porque também não tiveram conhecimento, não tiveram habilidade. A época foi outra, a geração foi outra. Simplesmente teus pais fizeram contigo o melhor que eles sabiam com o que tinham. Mas foi configurado o seu cérebro de forma equivocada. E aí você não conseguiu passar de fase, você às vezes virou criança. Depois do que Deus falou, vem o que seus pais falaram. E a partir do que eles falaram, você foi configurado para fazer o que eles estavam dizendo. Então, essa daqui é a segunda identidade. É a que seu pai falou, sua mãe. Aí você foi crescendo com aquela configuração, começou a estudar, começou a ver a política, começou a ver os políticos, ver presidente, ver prefeito, governador, falando também como é que deve ser a cartilha. E a terceira, é o terceiro tipo de identidade, que é como o seu país te vê, o seu estado, a sua cidade, os seus governantes te veem. E aí você foi configurado aqui, por Deus primeiro, mas aqui alguém mexeu na sua cabeça,
alguém mexeu na sua cabeça e você começou a cantar e a seguir uma outra cartilha, uma outra música. E aí até que você, poxa, agora eu estou querendo formar a minha cabeça. E aí você olha no espelho e fala, agora como é que eu me vejo? Eu posso ter visto como Deus me viu, não gostei ou não fui atrás de saber porque eu era muito criança, mas como meus pais me viram, eu posso estar configurado com 60, 70 anos ainda, pensando como é que meu pai e minha mãe me vê. Necessidade de aprovação, problema com pai, com mãe. E aí você virou criança, não passou daquela mentalidade de 7 anos. É um idoso hoje talvez frustrado, porque não tinha o conhecimento. E aí como você se vê, é a forma que você encara o mundo. É a forma como os seus relacionamentos estão. É a forma como você fala com seu filho, com a sua esposa. Totalmente desconfigurado, você é cheio de razão. Porque é a forma que eu me vejo. E por fim, tem a quinta identidade, que é como os outros me veem. A preocupação que você tem é só em agradar as pessoas ou ter medo de fazer determinadas coisas. Como é? O que eles vão achar? Eu tenho medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Porque você tem medo da percepção do outro. Você às vezes não está aqui na internet gravando um vídeo, não tem um Instagram, porque você grava um vídeo, aí você olha e diz, não ficou bom. Mas por que não ficou bom? Quem foi que mediu essa régua aí? Quem foi que pegou e falou assim, esse vídeo está muito ruim, não põe esse vídeo. Você só está preocupado com o que o outro vê. Como que o outro vai me ver. Então, muitas vezes, essas camadas, você foi passando por essas camadas de identidade aqui, e aí desconfigurou tudo. A principal foi quando você era criança. Bebezinho, que foi como Deus te viu na hora que você nasceu. Só que você apagou como Deus te viu. Você só começou a enxergar como seus pais te via, como seu governo te vê. Às vezes você formou uma imagem diferente de você mesmo, baseado na configuração que botaram na sua cabeça. E por fim chegou o tempero. Como o outro me vê. Esse aqui me importa. Se a pessoa, você está aqui empolgado com um negócio e alguém falou, vixe, como tá feio, vixe, como ficou isso? Você se importa, você acaba se desmotivando e você não vai dar o segundo passo. Porque você só está preocupado com o que os outros vão achar. Sendo que você tinha que se preocupar com o que Deus acha. Meu amigo, minha amiga, se você realmente quer ter plenitude na vida, vai lá em Gênesis 1:26, lê 1000, 2000, 3000. Você nasceu para governar sobre todas as coisas desse mundo. Você recebeu o mundo de presente para desfrutar. Deus te deu. E você não está vivendo a vida que você nasceu para viver por desconfiguração da caixa de comando de forma equivocada. Você precisa voltar lá para o começo e entender que Deus falou sobre você o que vale, o que os outros falam, o que você mesmo acha, baseado na configuração que botaram na sua cabeça, não importa. Quando você começar a ter percepção disso, sua vida vai mudar. Vai destravar, como está destravando a minha, porque eu não estou nem aí porque o outro acha de mim. Sabe por quê? Porque o que você acha a meu respeito tem mais a ver com o que você tem dentro de si mesmo. É o que você pensa de você e não de mim. Não bote a sua régua para medir a mim, porque você vai voltar sem nada nos bolsos. Porque quem me mede é Deus. É Ele. E é só para Ele que eu estou aqui gravando e transbordando para você. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te falar o seguinte. É um processo chamado API, Ativação, Propósito e Identidade. Se você ativar a sua identidade, nada vai te parar. Porque o segundo passo é saber qual é o teu propósito nessa terra. E eu quero poder te proporcionar uma rota clara para você descobrir. Porque de fato eu fico triste. Porque diversas pessoas passaram por cima dessa terra e morreram sem saber nem o que vieram fazer aqui. Quando você descobre isso, o que você veio fazer, o que você está fazendo, o sentido que tem em determinadas coisas que você fazia quando criança, quando adolescente, aí você destrava. Pense numa vida produtiva que você vai ter a partir de agora. É o que eu tenho para falar, é o que eu vivo. E eu quero que você seja transbordante também. Então, nos próximos conteúdos eu irei abordar os 7 degraus, as 7 camadas que você vai passar da identidade. Porque tem 5 tipos de identidade, que foi o que nós falamos aqui, e tem 7 camadas. Cada camada é importante. Você vai ter que passar de fase até chegar na 7ª, que é a que eu estou vivendo hoje, que é a plenitude, é o desfrute, é o transbordo,
eu estou aqui transbordando na sua vida um conteúdo que pode transformar ela, se você abrir o coração e deixar ela entrar. E se esse vídeo faz sentido para você, eu só te peço uma coisa, deixa esse like, se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações, porque toda semana vai ter vídeo novo. Tamo junto, até depois do fim. Te vejo no próximo conteúdo.